Tá no ar mais um episódio do Virada Paulista Podcast, comigo, Guilherme Campos, e dessa vez um trio aqui, Thiago Bayer e Lucas Gama. Se apresenta aí primeiro, Thiagão. Salve, galera, estamos em trio hoje aqui, infelizmente sem a presença do Levi pra gente completar o quarteto, mas o que importa é que episódio especial, que é difícil a gente se reunir em 3, é sempre de 2 em 2, mas estamos aí. É raro a gente se reunir de 3, mas raro ainda os 4 tá reunidos. Aí é acontecimento histórico, né? Isso daí é pra... Só aconteceu acho que uma vez, que foi naquele podcast de Copa do Mundo, né? E eu quase não cheguei a tempo de participar, né? Não, já teve mais vezes já. Não, acho que só teve aquela, só não lembro exatamente. Aquela foi em vídeo já? Nem lembro mais também. Não era em vídeo não. E aí, vocês já ouviram a voz dele, então se apresenta aí pra rapaziada ou não. É um spoilerzinho aí, salve rapaziada, mais um episódio aí. Um tema bacana que a gente gosta muito, disparado. Que fase que tá o Corinthians. Exatamente, na verdade deu spoiler. Hoje o programa é de Corinthians, o último foi do São Paulo. A gente analisou ali, eu com a participação do Grécio, do bastidor tricolor, analisamos ali o jogo de ida da Copa do Brasil entre Corinthians e São Paulo. Pelo lado do São Paulo, a gente falou um pouco mais ali também da questão do Dorival, do Senna e tal. E agora nós vamos falar somente da parte do Corinthians, analisar essa partida e também falar de algumas coisas que estão acontecendo no bastidor do Corinthians. E, inclusive, Lucas Veríssimo está chegando aí. Também tem observações de alguns outros jogadores que podem estar chegando no Corinthians também, né? Mas bora lá. Mas antes de tudo, né? Que eu já estava esquecendo. Antes de tudo, Eu ia falar isso agora. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comenta aí o que você está achando dessa fase do Corinthians aí, 6 jogos sem perder. O Corinthians está muito bem. Deixa aqui seus comentários, vai lá no Spotify, se você está ouvindo por lá, segue o nosso perfil, avalia lá, dá 5 estrelas pra gente, pra ajudar. No esculacho também não dá menos, não dá 0, senão você vai acabar com prejudicar a gente. Não quebra nós, né, família? Pelo amor de Deus. Exatamente. Então, fica de olho aí no seu agregador de podcast favorito, segue o nosso podcast, segue no Instagram também, para você acompanhar os quadros, tudo que acontece lá. TikTok, exatamente. E é isso. Bora começar a falar de Corinthians aqui, rapaziada. É um assunto que vocês gostam de falar pouco, né? E o Thiago aqui direto. Então, pelo menos 3 episódios especial de Corinthians por mês a gente faz. Exatamente. Mas... Agora é pra falar bem, pô. Agora é pra falar bem, né? Que o Corinthians vive a sua melhor fase no comando do Luxemburgo, né? São 6 jogos sem perder aí. O Corinthians, maior sequência também, invicta do Luxa no comando do Corinthians. E vamos começar falando desse primeiro jogo de Copa do Brasil, em que, na minha visão, o Corinthians teve mais sorte do que juízo, né? A sorte de ter um craque em campo e ele acabou decidindo para o Corinthians, marcando 2 gols. Porque jogar a bola, o Corinthians não jogou muito bem, não. Eu acho que, mano, o que resume esse momento do Corinthians é a frase que o querido Vanderlei Luxemburgo soltou na coletiva ontem, né? Que ele tá igual o pinto no lixo, que é um momento brilhante aí, como ele mesmo disse, os jogadores há 2 semanas atrás não conseguiam nem sair para tirar foto no hotel e agora, pô, conseguiram reverter esse momento difícil, essa vitória no Clássico. Acho que a gente já cansou de dizer aqui também que o Corinthians é um time que parece que não vira a chave de jeito nenhum, né? Já estourou a maçaneta, a porta, a fechadura, tudo, tentar virar a chave e não conseguir. Mas, com certeza, foi um bom resultado, sim, que dá uma moral pro resto da Copa do Brasil e dos outros campeonatos também, principalmente o Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa dar uma revivida, né? É a melhor fase do Corinthians no ano, né? Não só com o Luxemburgo. Acho que é no ano, desde o começo do Paulista ali. Sequências de classificações, vitória em clássico. O Luxemburgo também fazendo... Não sei se ele tá fazendo um grande trabalho aí, ó, a luz do apagando. Mas ele tá fazendo o feijão com arroz ali, pelo menos ele não tá pecando nas escalações, né? Coisa que acontecia antes. Acho que ele tava conhecendo o time ainda. Mas agora, pelo menos as escalações, quando saiu do São Paulo, eu gostei. Por mais que muita gente não queria o Fábio Santos. Mas dá pra entender, um jogo grande. E o Fábio Santos deu conta do recado. Não sofreu nenhum perigo pelo lado esquerdo da defesa. Mas então a gente tá fazendo, acho que o feijão com arroz ali com o time. E até agora é o melhor momento do Corinthians na temporada. Vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. Por mais que no Brasileirão não esteja bem. Eu acho até que tem que esquecer o Brasileirão, mas isso não vai acontecer, né? Porque as premiações conforme for subindo de posição, né? Ficar entre os 10, ficar entre os 6.
também é uma visibilidade maior, que eu acho que é uma E nem coisa... pode, né? Porque o Corinthians tá a poucos pontos da zona de rebaixamento também. Mas eu acho que não cai, porém, né? O Luxemburgo já disse que vai priorizar ir para Libertadores, né? Então você tem 2 caminhos mais fáceis do que o Brasileirão, que é a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Mas se ele acha que dá para ficar entre os 6 e entre os 8, vamos ver o que vai acontecer. Né? Mas eu acho que não cai e o mata-mata tá aí de bandeja para o Corinthians conquistar um título importante depois de tanto tempo. Exatamente. Eu também acho que o Corinthians não cai. O Corinthians acho que mostrou ontem que... Ontem não, mostrou na terça, né? Que é um time que está muito focado na Copa do Brasil, apesar de... Pô, foi um jogo bem complicado, né? Vários jogadores parecia que estavam nervosos. O meio de campo do Corinthians, tirando o Renato Augusto, foi meio trapalhão ali, né? O Fausto Vera junto com o Michael não fizeram uma grande partida. Contaram... Eu acho que, Campeta, só para complementar o teu argumento aí, até puxando um bagulho que o Barolo falou no vídeo dele, eu acho que assim, o São Paulo realmente deu a impressão que jogou melhor, porque controlou o meio de campo, tava tocando bem a bola, mas se você parar para analisar, também não foram... O Cássio não precisou fazer grandes defesas, assim, também, né? Não foi um jogo muito incisivo. Exato, é a única que foi em direção porque o São Paulo até finalizou pra fora e tal, mas a única que foi na direção ali do gol mesmo, bateu na trave, voltou no Cássio e entrou. A que tocou nele foi gol. Sim, exatamente. É o que eu falei com o Grécio ontem. A gente analisou, né? O jogo do São Paulo e realmente o São Paulo ali faltou um meio de campo e ele falou uma frase que eu achei muito interessante, né? Porque o Renato Augusto teve espaço pelo lado do Corinthians, foi a grande falha do São Paulo, é dar espaço para o Renato Augusto, e o Corinthians deu espaço para o Pablo Maia, né? Aí você vê a diferença, o nível dos jogadores que teve espaço ali. Que quase fez um gol também, o Pablo Maia responde longe ali, passou perto mesmo. Mas para mim o que faltou para o São Paulo foi a profundidade, né? O ataque. Quem entrou no lugar do Caleri foi o Juan, que até participou do gol, acho que foi ele que participou do gol ali, que deu o bote errado. Sim. Mas o Ayrton Rato também não foi profundo, não buscou individualidade. O David também não. Depois que saiu o Caleri, o São Paulo ficou refém, porque até então era jogada no Caleri e para ele brigar lá, né? O Murilo colocou ele uma jogada, colocou o Caleri no bolso, depois ele acabou se machucando. Acho que o Dorival mexeu até muito mal também. O Michel Araújo também não fez nada, mas acho que você deveria colocar o time mais incisivo, mais pra frente, porque... Talvez Erisson, Pato pudesse ter entrado também. O Erisson entrou... Mas mais cedo, né, eu imagino. O Erisson nem... O Murilo achou... Não tem jogador de profundidade, né, rapaziada? É complicado, São Paulo tem essa carência aí, e realmente, podia ter explorado isso, até porque tem o Fábio Santos na lateral, que ele sabe que ninguém jogou no lado dele. Exatamente. Não, e que teoricamente seria o Wellington Rato que ia explorar aquele lado ali, né? E o Wellington Rato não é um jogador de velocidade, é um jogador talvez de força, mas Sim. não é um jogador de velocidade. Então, para jogar contra o Fábio Santos, o ideal seria um jogador de velocidade. E tanto que o Fábio Santos nem foi tão criticado assim pela torcida na partida. Pelo contrário, né? Acho que ele até recebeu bastante elogios. Né? Ele e o Gil, por mais que errou no gol aí, mas o Gil jogou demais. Temos duas opiniões aqui, porque eu já vi elogiando o Gil e o Thiago tava vendo o jogo com ele criticou muito o Gil. Eu não critiquei o Gil em nenhum momento. Eu não critiquei o Gil nem um segundo, velho. Não tô entendendo isso. O Gil a todo momento. O Gil fazia. Olha o Gil, pelo amor de Deus. Não, o Gil dá um medo. Dá um medo. A única coisa que eu critico, mas eu acho que não é uma questão do Gil, porque o Murilo faz isso também, é a bicuda pra frente, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que o Vanderlei Luxemburgo pede, né? Pra a saída de bola não deu certo, é a bicuda pro Yuri Alberto, mas eu acho que isso não é uma coisa que parte deles, né? Eu acho que é uma... Mas assim... eu também, analisando... Posso ter falado em algum momento, porque é no calor do jogo, ali na emoção, mas analisando friamente mesmo, acho que o Gil fez um bom jogo defensivo. Os medalhões. Quem são os medalhões? Fagner fez bem. Fagner, Gil, Fábio Santos, Maicon. O Maicon já é um medalhão, já é um da panela. Já. O Maicon foi, por incrível que pareça, acho que foi o melhor jogo dele pelo Corinthians esse ano. Jogou muita bola. Primeiro tempo ele jogou mal. Sem comparar com o Fausto Vera, pelo amor de Deus. O Fausto Vera... Já não é dos medalhões. E tem uma coisa, né? Acho que se não for o primeiro, é um dos poucos jogos que o Corinthians venceu sem uma grande partida do Roger Guedes, né? Verdade. Conseguiu anular ele ali
E aí sobrou no Renato, o Corinthians tem alguns Rafinha craques. descansou no avião lá da Alemanha, voltou e O Rafinha jogou muita bola, foi um dos melhores. Mas é que eu não sei nem se. Eu acho que o Rafinha marcou bem o Guedes ali quando o Guedes tentou alguma coisa. Mas eu acho que o Guedes recebeu muito pouco essa bola aberto pra tentar alguma jogada. No geral, acho que o Guedes recebeu pouco a bola assim durante o jogo. Mas justamente porque ele tava bem marcado. Sim, né? sim. Mas E o Renato Augusto e ele estavam toda hora em conflito ali, porque uma hora o Renato queria que ele fechasse, ele queria abrir, eles ficavam toda hora ali discutindo entre si. Então, sei lá, não sei se faltou um pouco de organização também nessa parte, mas... O jogo chamou o segundo tempo, principalmente. No primeiro tempo, o Guedes até tentou alguma coisa ali, mas isolado com o Yuri Alberto não dava, até porque o Corinthians mais marcou do que jogou no primeiro tempo. Totalmente. No segundo tempo, o jogo chamou pro Renato Augusto, ou ele chamou o jogo, né? E ele gosta de atuar mais pelo lado direito aqui, com o Fagner, com o Adson também. Ele que briga com o Adson todo lance, impressionante. Se você reparar, o Renato Augusto, ele perde a linha com o Adson, mas o jogo chamou mais pro lado direito dele. Tanto é que na jogada aqui ele tocou pro Maicon, né? Foi aqui do lado direito. E no gol também, né? Ele caiu aqui na ponta direita e fez um gol de ponta, como ele mesmo disse, né? Fez um gol como ele era quando ele era jovem, né? Que ele era a ponta do Flamengo. Então acho que o jogo chamou mais para ele do que pro Roger Guedes. E o Guedes também é uma crítica minha, mas eu elogio ele. Ele é muito estrelinha, né? Então ele não... Já viu que o Renato Augusto tomou a conta da noite já, então ele ficou na dele. Não chamou a responsa igual ele fez contra o Atlético. Eu acho que o São Paulo conseguiu anular bem ele ali. O problema é que deu muito espaço para outro cara que é muito decisivo também, que é o Renato. Que é o cara que você não pode dar espaço em nenhum segundo. Exatamente. Né? O Corinthians tem dois caras que você não pode dar espaço. E eu até falei isso no último episódio, que o São Paulo, para mim, ele tem dois caras que são decisivos. São os craques do time, que é o Luciano e o Caleri. O Corinthians até tem o Renato, tem o Roger, o Rojas pode ser, mas a gente não sabe ainda. O jogador que jogou 2 jogos. Então, assim, o São Paulo ficou sem os seus craques, né? Muito cedo. O Luciano até jogou, fez o gol, mas aí ele ficou isolado. Porque o São Paulo não conseguiu finalizar, porque o principal finalizador saiu com poucos minutos, né? Sentiu e acabou não conseguindo responder. Eu acho que isso passa muito também pelo jogo do São Paulo não ter conseguido, que nem o Thiago falou, que o Barolo disse que dominou, mas não conseguiu finalizar. Até porque o grande finalizador do São Paulo já não estava mais em campo. E aí eles acabou sentindo isso, e aí o Corinthians até que se aproveitou bem dessa situação. E no jogo de volta, por incrível que pareça, o Corinthians vai bem mais forte, né? Porque nesse primeiro jogo tinha alguns desfalques, que é o Rojas, o Moscardo. No jogo de volta, os dois provavelmente já vão ter voltado. O Veríssimo vai poder jogar. E o São Paulo, por outro lado, não vai ter o Luciano. Pode ter o Rames Rodrigues aí, mas se ele chega... Talvez o Caleri também não dá pra saber. Já saiu alguma coisa também, porque ele sentiu a coxa, né? Coxa é complicado. Muscular é embaçado. O problema muscular é relacionado aí de volta, mas pode ser que não esteja. Falta quase um mês também, né? Pode ser que sim. Então... são 3 semanas ainda, então pode ser que sim, pode ser que não. Mas já de não ter o Luciano, já é... Não, peso muito grande. É o cara que puxa a responsabilidade de São Paulo, principalmente quando o Caleri não tá, o cara que incomoda os adversários. E é um burro de primeira esse Luciano. Não, ele ramelou ali, né? Ele vacilou. Não, o pior é que falaram que o juiz deu gol pro Cássio, né? Acabei não conferindo isso. Se é verdade. Foi gol contra. Gol contra na trave. Então ele saiu com um amarelo, a suspensão e sem gol. O foco é o Corinthians, mas só abrindo um parênteses aqui, porque o cara faz um gol, chuta a bandeira, tá bom, normal, só que ele encostou praticamente no vidro lá e xingando e gritando pra torcida. Essa eu achei a parte mais crítica. Aí é burro. O que acontece? O jogador que tá do Corinthians, óbvio que vai ficar bravo e vai cobrar mesmo, porque sabe que ele tem amarelo. Renato Augusto, que eu acho, né, que ele sabia que o Luciano não tinha amarelo, foi lá e foi cobrar. Tá? Já pegaram os vídeos aí o Veiga chutou a bandeira do Flamengo. Mas quantos caras do Flamengo você viu que foi incomodado com a comemoração? Nenhum. O Corinthians inteiro foi pra cima do Luciano. Então isso causa uma muvuca. E sempre que acontece uma muvuca assim, o juiz vai punir quem começou. E quem começou com isso foi o Luciano. Então ele foi burro 2 vezes. De comemorar daquele jeito e de cair na muvuca. Mas, e tomar o gol depois, né? Outra coisa, porque ele acabou inflamando. A torcida ficou mais inflamada ainda, né? Começou a cantar mais ainda e os jogadores chegaram junto mais. Tanto é que o gol saiu em pouco tempo depois. Então prejudicou 2 vezes, no jogo e no jogo da volta.
É isso, né? O Luciano. Mas falando aí do jogo, o São Paulo jogou melhor que o Corinthians mesmo, mas isso acontece faz uns 2 anos que o São Paulo chega na arena e joga melhor. Mas ganhar é outra coisa, né? Não sei o que acontece, mas como disse o Barolo, né, que eu até postei no Twitter lá, não sei o que acontece com os jogadores do São Paulo que entram na arena e treme a perna. E treme a perna mesmo. Não adianta falar, se jogou bem, chutou, criou, mas o Caio Paulista jogando muito. Tomou uma nas costas. O Mbappé brasileiro. Trupicou, nem soube o que fez. Mano, os caras, o São Paulo entra na Arena Corinthians e treme. Na Arena Corinthians não, na Química Arena e treme a perna. Isso é um negócio que acontece sempre. Joga bem. E o São Paulo eu vi falando, mas é o melhor momento do São Paulo na temporada, é verdade. Só que no último jogo, que foi 1-1, que o Corinthians buscou o empate com o pênalti do Roger Guedes, o Corinthians estava 5, 6 jogos sem vitória. 3, por aí, eram jogos sem vitória, foi no começo do Luxemburgo, e o São Paulo estava embalado no começo do Dorival, que os dois começaram juntos, né? O São Paulo estava uns 7 jogos sem perder. E chegou aqui, o São Paulo jogou melhor, fez o primeiro gol, e depois o Rafinha fez um pênalti lá. Sempre acontece alguma coisa, o São Paulo vai falhar, vai entregar, alguma coisa vai acontecer. Foi o pênalti do Rafinha da outra vez, agora foi o Caio Paulista trupicando no ar, no vento, alguém chutou ele no vento. Bizarro. A formiguinha chutou ele trupicou. O Renato dominou a bola bateu nas costas dele, voltou pro Renato e ele fez o gol. O Renato errou o domínio, né? Não é uma mística, mas sempre acontece. Mas tem alguma coisa bizarra que realmente interfere nesse tipo de jogo. Teve em 2018 também, quando estava quase caindo, não, mas estava na briga ali com... Acho que era o Jair Ventura ainda, que o Ralf fez o gol de fora da área. Então aquele jogo lá, tinha certeza que o Corinthians ia perder e acabou empatando também. Todo clássico entre São Paulo e Corinthians na Neoquímica Arena, acho que todo torcedor corintiano acha que o Corinthians vai perder o tabu naquele dia. Porque o São Paulo tá sempre numa fase melhor que o Corinthians. O São Paulo tá sempre numa fase melhor que o Corinthians. Faz uns 2 anos que eles estão melhor. Mas é isso, sobre o jogo é isso. A situação tá complicada. Eu acho que vamos puxar um paralelo agora, falar um pouco do Lucha, né? Porque acho que agora estabilizou, né? Pinto no lixo. Não tem mais aquela história de ser demitido. Tá pro céu. Até porque, né? Quando começou a rolar esse boato, se perder agora, vai cair. E aí ele emendou 6 jogos aí sem perder, então acho que já estabilizou, já era, não tem o que fazer, né? Pelo menos até o final do ano. E me parece que, por mais que muitas críticas sejam feitas ao Lucha, mas não seja o técnico que eu mais gosto, mas ele não é totalmente, as ideias dele não são totalmente erradas, não. Eu acho que ele tenta algumas coisas no Corinthians que às vezes dá certo, às vezes não dá, mas ele tenta. Pelo menos ele não tem medo de errar. E eu acho que isso faz parte da profissão do técnico. A gente vê vários técnicos que tá lá e não consegue, não muda o estilo de jogo do time, não muda a formação, e o Lucha vai lá, joga 3 zagueiros, depois tira, coloca outro. Não tem medo de colocar os moleques, dá confiança pros moleques. Então, querendo ou não... Falei. Não, querendo ou não, era um cara que chegou com muita desconfiança e demorou para engatar, agora acho que engatou e a tendência é que o Corinthians melhore. Não, para mim não seria meu técnico para a próxima temporada, para mim seria esse ano. Ganhando a Copa do Brasil, você não manteria o Luxemburgo no comando. Você faria igual o Flamengo fez com o Dorival. Eu acho que tem, assim, a gente tem que analisar algumas coisas. E assim, o título ele é importante, mas a gente tem que basear na evolução da equipe. O Dorival, você via que a equipe evoluiu muito na mão dele. O Flamengo jogava um dos melhores futebol do Brasil ali do lado do Palmeiras tranquilamente. O Flamengo ganhou a Libertadores com o pé nas costas, atropelando todo mundo. Na final foi um pouco mais difícil contra o Atlético Paranaense, mas também venceu. Então, assim, a gente via que o Dorival evoluiu o time. O Lucha, eu não sei se ele evolui o Corinthians tanto assim, se ele consegue elevar esse time para um outro nível. E por mais que o técnico tenha um sucesso relativo aqui, eu já vi isso acontecer muito na NBA e em outros, até no futebol europeu. O time enxergar que esse técnico é bom, ele entregou muito pra gente, mas eu acho que o limite dele é aqui e a gente quer alçar voos maiores, então a gente troca. Que eu acho que não foi o que aconteceu com o Dorival. Eu acho que o que aconteceu ali com o Dorival foi que o Flamengo queria uma grife, um nome. E ele trocou o Dorival por uma grife e acabou dando errado. Eu acho que, na minha opinião, o que talvez
óbvio, a gente tem que analisar o momento, a gente tá só cogitando a possibilidade, que é difícil do Corinthians conquistar um título de Copa do Brasil, apesar de estar perto. Ainda tem uma volta contra o São Paulo, e se passar do São Paulo, provavelmente vai pegar o Flamengo, porque eu acho que o Grêmio não reverte o resultado. Mas, então, é um caminho muito difícil, a Sul-Americana ainda tem bastante tempo, e o brasileiro, o Corinthians não vai ser campeão, obviamente. Mas acho que se acontecesse isso, talvez o caminho mais lógico na minha cabeça fosse oferecer um cargo de futebol pro Lucha dentro do Corinthians. Acho que seria o mais justo a se fazer, porque eu enxergo ele com bastante perfil. Mas Ele vai querer, né? Tem isso também. Até porque ele é um cara meio orgulhoso, né? A gente tem que ressaltar isso. Mas analisando o momento, né, que eu acho que a gente tem que ficar com o pé no chão e ver o que tá acontecendo, eu não vejo o Corinthians jogando um grande futebol, mas eu vejo um Corinthians muito concentrado nos jogos, que era uma coisa que acontecia muito ano passado, principalmente com o Vitor Pereira e os anos atrás também com o Mancini, o Silvinho. O Corinthians tomava muito gol com tipo 10 minutos de jogo. Começava o jogo, o Corinthians tomava gol. E isso não tem acontecido. Às vezes, por mais nas derrotas do Corinthians, antes dessa sequência de vitórias, não era assim que o Corinthians estava perdendo. Então eu acho que ele conseguiu deixar esse time mais robusto, mais cascudo, né? A gente consegue ver isso nas Copas. O Corinthians fazendo, mesmo com jogos não tão bons, conseguindo resultado, e eu acho que isso é muito importante para a manutenção do trabalho dele, para a manutenção da confiança do time também. Como eu já disse aqui algumas vezes, eu acho que ele é um cara que não tem muitas convicções. Isso é bom e ruim. É bom porque ele não se prende a esquema tático, se precisar mudar, ele muda. Se o Wesley faz um jogo bom no final de semana e ele não é titular no outro, ele já vai, não se importa muito com isso. Mas por outro é ruim também porque eu acho que às vezes ele não dá muita sequência para aquele jogador engatar, enfim. Eu acho que ele troca muito, muito rápido. Por isso que eu falei que é bom e ruim, tem os dois lados. Mas eu acho que, no geral, assim, ele tem conseguido fazer um bom trabalho, assim, principalmente nessa última sequência, e eu acho que a tendência é o Corinthians continuar sendo um time cascudo. Não acho que vai começar a jogar uma bolaça do nada, o time sair tabelando, enfim, não vai acontecer. A gente vai ver muito chutão pra frente ainda do Gil pro Alberto, pro Roger Guedes, mas eu acredito que os resultados vindo, isso vai ficar de lado, como o futebol funciona, principalmente aqui no Brasil, né? Eu acho que você só errou uma coisa, não é Wesley, né? É Hélio, né? É o Hélio, como diria o Luxemburgo. É o Hélio, como diria o Luxemburgo, é o Hélio. Então, o Luxemburgo é daquele jeito, né? Ele não vai ser um técnico tipo o Abel Ferreira, que vai dar sequência de vitórias, vai fazer um futebol regular, mas ele é técnico de jogo grande, né? Ele entende muito de futebol, mais do que boa parte dos 20 times, dos outros 19 times que estão aí na Série A, né? De futebol, de estratégia, de experiência vivida, assim, pô, ele sobra. Então, nisso, ele sabe o que passar pro jogador, ele não sente um jogo grande. Mas acho que a coisa está muito individual, né? Isso não é um problema nenhum, cara. Eu prefiro ser individual e ganhando do que um coletivo perdendo. Joga bem, mas igual o São Paulo, joga bem, mas não ganha. Pelo menos o individual tá dando conta. E você até falou dele ser da diretoria, né? O Muricy, ele é coordenador do São Paulo, o Falcão é coordenador do Santos, o Abel... melhor que não fosse. O Abel Braga no Vasco, né? Então, tem uns técnicos das antigas aí que eles claro, que entende muito de futebol, mas sabe que já acabou o tempo dele da beira do campo ali, né? Mas com o conhecimento que tem, acaba se tornando da diretoria. Só em parênteses aí sobre essa possibilidade. Mas pelo menos o Luxemburgo, ele tenta, como o Campeta disse, ele arrisca, ele tem outras alternativas, já colocou o Wesley, colocou o Pedro, e titulares em jogos grandes, né? O Biro também já entrou, além dos jogos da Sul-Americana, né? Que coloca o time todo reserva, mas ele não descobriu o Caetano, porque já estava engatilhado ali que o Caetano jogaria. Mas o Moscardo, ninguém sabia que ele ia jogar. O Moscardo foi ele colocou. Nem sabia nem da existência do Moscardo, né? Não, eu também conhecia ele, mas não imaginava que iria jogar. O Caetano já estava planejado, voltou de empréstimo, foi emprestado, voltou de empréstimo, já para ter uma sequência no Corinthians, e colocou também. Mas assim como ele fez com o Danilo no Palmeiras, ele estava fazendo com o Moscardo, né? Descobriu um talento, uma joia aí, já botou para jogar, e o moleque deu conta do recado. Então, isso aí é uma experiência dele que poucos têm. E principalmente o Thiago falou de concentração assim, cara. Pode ter certeza que a confiança que ele passa pro atleta, o discurso dele, se você ver os bastidores do Corinthians que posta na Corinthians TV, o discurso dele, até eu assistindo aqui já ia estar a milhão já, concentrado.
Então Poucos treinadores no Brasil fazem uma preleção melhor do que Vanderlei Luxemburgo. Sim, o dia a dia a gente não sabe o que ele faz, né? Os treinamentos. No Brasil e no mundo. Com certeza. Igual o Craque Neto disse. Segundo ele, o Luxemburgo é o maior técnico do futebol brasileiro e um dos maiores do mundo, diga-se de passagem. Mas então, só que esses técnicos assim, o calendário já é curto. Então, jogar 3 competições é diferente. Brasileirão, Libertadores. Por isso que ele poupa, né, na Sul-Americana, porque não tem como, tem que priorizar alguma coisa. Então, ele não é o técnico que vai te entregar sequências de vitórias no Brasileirão. Agora, ele nunca conseguiu, nem no Vasco, nem no Palmeiras, nesses últimos times que ele dirigiu. E no Cruzeiro, na Série B também não. Uhum. Mas em jogo grande, assim, o Cruzeiro ganhou um jogo, cara, não lembro contra quem foi, que até vazou a preleção dele lá no Twitter, e o Cruzeiro foi lá e ganhou, né? Era um jogo importante na época, não lembro qual que foi. Vou até falar com o amigo meu cruzeirense para lembrar. Mas ele passa confiança e sabe o que fazer em jogo decisivo, em jogo grande assim. Nisso aí ele dá aula mesmo, né? Agora, em decorrer da temporada, iniciar um projeto, aí é diferente. Exato. Exatamente. Agora, já falamos bastante do jogo, falamos dessa fase boa que vive o Lucha, né? Expectativa para a próxima temporada. Vamos falar da novidade do Corinthians, né? Lucas Veríssimo foi apresentado aí como novo reforço do Corinthians, um reforço de peso. O Corinthians investiu aí acho, 1 milhão de euros, né? No empréstimo dele. Até o final. Há controvérsias, né? Eu li algumas matérias falando que o Corinthians não pagou nada pelo empréstimo e pessoas divulgando que o Corinthians pagou 1 milhão de euros. Então, como o Corinthians não divulga esse tipo de coisa, não tem como a gente cravar aqui o que de fato aconteceu, né? Mas eu acho mais provável o pagamento dos 1 milhão de euros. Eu também acho mais provável, porque o time europeu geralmente negocia assim. E é um zagueiro que, pô, muda. Não sei se muda o patamar da zaga do Corinthians, até porque uma andorinha só não faz verão, né? Mas se o Murilo não for vendido, eu acredito que já tá acabando a janela, então acho difícil ele ser vendido agora, pode ser no início do ano que vem. O Corinthians vai ter uma zaga forte e jovem, e alta também, né? Porque o Veríssimo também é muito alto. Sim, antes de passar a palavra para vocês, eu, como acompanhei bastante a carreira do Veríssimo, né, a maior parte do tempo em que ele jogou aqui no Santos, eu acho que é um zagueiro que, assim, por mais que ele seja alto, o jogo aéreo não é muito forte dele. O Santos com Luan Pérez e Veríssimo falhava em bolas aéreas, mas isso é um problema crônico do Santos Tomou gol do 2012. Lopes. Então, o Veríssimo, ele é um ótimo jogador para sair jogando com os pés e vai trazer qualidade para a saída de bola do Corinthians. Às vezes com o São Paulo ele chegou a jogar até de lateral direito em algumas situações. Ele é um cara que tem muita qualidade ali, é um zagueiro que é muito bom nos desarmes, é um zagueiro rápido, que eu acho que é importante isso. Eu acho que o zagueiro ele tem que ser um cara rápido, um cara que toma boas decisões ali, e o Veríssimo ele vai trazer tudo isso para o Corinthians. Agora, trazer aí para vocês, o que vocês acharam da contratação do Veríssimo e se muda o patamar da zaga do Corinthians? Eu acho que é uma aposta, né? É um grande nome, mas é uma aposta porque não jogou na temporada, né? Jogou. Tá travando aí? Por causa da lesão também, não? Porque é que tá. Mas por conta de lesão no joelho, lesão muscular. Acho que teve uma lesão no quadril também. Então, só do joelho já fica meio preocupante. Mas, de fato, né, como eu disse aqui em outro episódio com o Thiago, o Corinthians não sabe mapear mercado. Eles contratam por nome e por indicação de empresário. Se você vê o mesmo empresário do Veríssimo, é o mesmo do Luan. Então, saiu o Luan, veio o Veríssimo. Já é um jogo de empresário, né? O Corinthians não sabe fazer um mapeamento de mercado. Mas, se ele for o mesmo que foi no Santos, né? Que ele era o zagueiro titular, né, naquela campanha que ele chegou até a final da Libertadores. Tem até ele até divulgou um vídeo do desarme que ele deu no Rony, coisa linda, maravilhosa. Mas se ele for esse jogador ainda, vai chegar aí e colocar o Gil no banco fácil, eu acho, né? Porque o Gil é medalhão, o Gil que manda ali. Mas a zaga para ser Veríssimo ou até se jogar com 3 zagueiros também, Veríssimo, Gil e Murilo, de acordo com o Chicão, né? Grande grande ídolo do Corinthians aí na zaga. O Gil joga melhor com 3 zagueiros, né? Então, com 3 zagueiros, o Gil fica mais seguro. Aí Veríssimo, Gil e Murilo
ainda mais com o Bruno Mendes no banco também, é uma zaga forte, uma zaga boa, mas eu acho que é uma aposta, né? Todo mundo sabe que no Santos ele comeu a bola, tanto é que foi vendido para a Europa, só que esses últimos 6 meses, esse último ano, tava de lesão, jogou 3 jogos só no ano, então dá para saber como ele tá fisicamente. Antes do Thiago complementar, tem que lembrar que o Veríssimo, ele ia para a Copa do Mundo, né? Ele ia para a Copa do Mundo e acabou sofrendo essa lesão, e aí a carreira dele teve um revés muito grande, porque ele estava muito bem no Benfica, ia para a Copa do Mundo e... Pô, ele começou voando, né? Hã? Ele começou voando no Benfica. Começou voando. E uma curiosidade aqui também, uma coisa aqui que vem na minha cabeça agora, eu acho que a escolha pelo Corinthians pesou também no sentido de seleção brasileira. Porque quando ele atuava no Santos, ele já tinha nível de seleção brasileira, mas o técnico da seleção brasileira não chamava ele nem por decreto. E aí ele pisou na Europa, ele foi convocado. Então, eu não sei se ele teve essa impressão e que optou, assim, também o salário dele era muito alto também, o Santos não tinha condição de pagar, mas a ideia é de que ele foi procurado pelo Santos, né, a informação é essa, que ele foi procurado pelo Santos no mínimo 3 vezes e ele falou que a prioridade dele era ficar na Europa, e aí ele tá no Corinthians agora, e aí a torcida do Santos ficou um pouco mordida com isso, mas faz parte, o jogador é isso aí. Quero passar a palavra aí pro Thiagão para ele falar. Rapidão, só lembrando aqui, o Tite ele tinha esse histórico aí de não convocar jogadores do Brasil. Os únicos que ele convocava ou era por indicação do outro, né, igual o Everton, quem convoca goleiro, é o treinador de Tafarel. Uhum. Pedro, porque a imprensa fez um barulho enorme que tinha que levar o Pedro, porque não tinha camisa 9 decente. E o Everton Ribeiro, porque não existe jogador armador que arma o jogo, assim, camisa 10 clássico, no nível que o Everton Ribeiro tava. A discussão então são as únicas... Everton Ribeiro ou Veiga, né? As únicas convocações do Tite é essa. O jogador do Brasil aqui era proibido convocar só se fosse, como foi o Pedro, né? Tem que levar o Pedro, pelo amor de Deus. Então, sim, tinha alguns jogadores que parecia que era proibido, tinha outros jogadores que realmente... Dudu, nunca levou o Dudu. Condição, tinha outros jogadores que a gente sabia que não tinha condição, por exemplo, você falou do Dudu, mas ele já levou o Thiago Galhardo, tá ligado? Mas, pois tinha condição. Mas, tipo assim, levou o Gabigol, o Hulk, mas tudo por... mas lembra... Vou fazer uma média, foi só pela média. Vamos lembrar a imprensa chama. Lembrar aqui do grande dia em que o Marinho colocou uma bandeira da Colômbia no Instagram e mudou o nome dele para Marito, porque ele não foi convocado para a seleção pelo Tite. Eu acho que dessa vez o Tite estava certo em não ter chamado o Marinho. O Marito. Foi um delírio coletivo. Mas fala aí, Thiagão, do Veríssimo, o que você acha? Eu acho que ele, como o Gama disse, é uma aposta. O Corinthians vai ficar com 5 zagueiros no elenco, né? Então eu acho que o único motivo dessa contratação que eu enxergo é para você jogar com 3 zagueiros, né? A não sei que o Corinthians fosse se desfazer de algum zagueiro agora nessa janela de transferência. Eu acho que o Luxemburgo não vai abrir mão dos 2 zagueiros, né? Algumas vezes, mas ele gosta bastante dos 3, quando utiliza 3, e o Corinthians, se você pegar, eu não tenho a porcentagem exata aqui, mas o aproveitamento do Corinthians na temporada com 3 zagueiros é melhor do que com 2. Eu não tenho o número exato aqui, mas eu vi essa porcentagem circulando aí pela internet. E, enfim, mas eu acho que... É aquilo que a gente estava discutindo um pouco antes, Thiago. Foram poucos jogos com 3 zagueiros, então sim, também tem isso. Teve um que jogou é maior, contra o Del Valle. É bem menor. Sim, verdade. Teve contra o Del Valle e tomou 3-0, né? Bom ponto também. Teve esse daí mas também. Mas como diria o Luxo, é detalhe. De 3-0, mas você não olhou o contexto, né? Contexto. Você tem que ver o contexto. Vou analisar a partida. De onde saíram os gols? Não foi falha aqui. Tem que pegar a jogada do início. Não foi falha da zaga. Tem que analisar. Luxemburgo cheio de frases, acho que só pra... Isso é um negócio bom dele, porque ele defende o elenco e ele não fala mal dos caras. Não, e um bagulho que eu achei muito engraçado é porque a primeira pergunta ontem foi pedindo pra ele analisar o jogo. E aí ele começou... Gente, antes de eu responder a pergunta, eu queria falar que, por favor, não me perguntem mais pra analisar o jogo. Vocês que estão assistindo, vocês têm que analisar. Não sou eu. Cada um tem sua visão. Você analisa assim, eu analiso assim. Exatamente. E ele tira a responsabilidade mesmo dele, tipo, por exemplo, o time não foi bem, ele não vai precisar falar, o time não jogou bem, mas a gente conquistou. Enfim. Ganhou por causa do Renato. Pagou, exato. Ele é o mago das palavras. Né? Ele é o mago das palavras. Ele é gênio demais. Lixo. Mas voltando a falar do Veríssimo, acho que vai ser um cara que vai agregar, também não acho que vai mudar o patamar, mas
como eu gosto de dizer sempre, em vez de você ter só um cara bom, é melhor você ter 2, 3, né? E o Corinthians tem bons zagueiros, tem o Bruno Mendes, tem o Gil que vai bem, muitas vezes é criticado também, mas é um cara que eu acho que tem os seus créditos aí. Tem o Bruno Mendes também, o Caetano, o Murilo, e então, como você mesmo disse, o Veríssimo pode fazer outra função de lateral direito também. Então eu acho que é um cara que vai agregar o elenco e vai ajudando esse time do Corinthians a ficar mais forte. Por exemplo, se a gente olhar para o Corinthians que chegou na final da Copa do Brasil ano passado e o elenco, os dois elencos, um do lado do outro, eu acho que o elenco de hoje é melhor do que aquele. Então, É um dos pontos que eu acho que o Corinthians é mais favorito esse ano. Exato, é um elenco melhor. Tem o Roger Guedes numa fase muito boa. O Renato Augusto também em condições voltando a ter condições de jogo, óbvio, já estava naquela época, mas agora voltando também. É um cara que sempre ajuda muito. O Matias Rojas chegando. O Corinthians não tinha o Matias Rojas no ano passado. O Yuri Alberto a gente descarta. Moscardo. Então, eu acho que é um time que tem peças aí muito, muito boas, assim, para poder, quem sabe, conquistar um título, ou então, quem sabe, dar uma saltada de posições no Brasileirão aí, que eu acho que é necessário pro Corinthians. Exatamente, eu acho que a gente falou de tudo que tinha que falar, né, rapaziada, do Corinthians aí, analisamos esse jogo, episódio especialíssimo aqui do Corinthians, mais pra frente a gente vai ter episódios especiais do Santos, do Palmeiras também, já tivemos esse do São Paulo. Com convidados, inclusive, também. A gente tá tentando, estamos tentando. Inclusive, se você tá vendo isso daí e quer participar, entre em contato com a gente. Exatamente, o Thiago mandou o papo aí, ia falar exatamente isso, o Thiago já tirou as palavras da minha boca e já antecipou. Então é isso, rapaziada, se despede aí vocês dois, primeiro Gama aí. Valeu, rapaziada, mais um episódio. Esse aqui ficou longo, hein? Mas com 3 pessoas normalmente fica mais longo mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E se assistiu até aqui, deixa aquele like no YouTube, aquela curtida no Spotify marota. Salva a nossa vida aí, ajuda nosso trampo. No Instagram tá da hora demais, mano. Colaboração e tudo. Responde as enquetes, comenta também, compartilha, posta nos stories, faz tudo aí. Que a arte tá ficando melhor ainda, viu? Tamo junto e até a próxima. Tá no mudo aí, ó. É porque, infelizmente, tá uma barulhada aqui em casa, não tem como eu botar no mudo. Eu falo pra galera que eu vou gravar e ninguém me ouve, mas enfim. Falou, rapaziada, um abraço, até o próximo episódio e continue acompanhando a gente aí. Exatamente, espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez, tá no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixa o like, deixa o comentário aí, o que você achou desse episódio, ou sugestão de próximos episódios, se você quer ver também. Tá no Spotify, segue a gente, avalia o nosso podcast e é isso. Qualquer outro agregador de podcast também, segue a gente lá para você acompanhar toda vez que sair um novo episódio. Tamo junto e falou!